Olá, hoje o Money Report recebe o Bertrand Chaverot. Ele é o diretor para a América Latina da Ubisoft, que é uma desenvolvedora de games e tem de seu portfólio o Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six e Just Dance. Bertrand, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua visita. A Ubisoft faz 20 anos de presença no Brasil. Quais foram os maiores desafios nessas 2 décadas? Sobreviver já é um desafio no Brasil. E crescer de um jeito saudável, com lucro no Brasil não é fácil, mas tem que chegar a um patamar e depois tudo fica mais fácil. E a Ubisoft chegou a esse patamar em 2014 com o lançamento de jogos grandes, com o crescimento da base instalada, com o início do esporte. E muito com a ajuda das mídias sociais, na verdade, que são mídias baratas, pelo menos no início eram baratas, em comparação das mídias tradicionais que tínhamos antes. Então, crescemos muito com o Facebook, depois YouTube, depois Instagram, e nos permitiu crescer tanto o mercado de game como o mercado de produtos licenciados, como nossos livros, as camisetas. Você falou que sobreviver foi o primeiro desafio. Por que é tão difícil sobreviver no Brasil? Porque o ecossistema é muito arcaico, muito esquerda dirigista. Então, é mais difícil de investir, é mais difícil de convencer os acionistas estrangeiros de colocar mais dinheiro para crescer. E claro, há todo o problema do direito trabalhista, que é muito rígido, a questão tributária, que também é muito absurda em vários aspectos. Por exemplo, em 2012 decidimos de desenvolver jogos no Brasil, e para desenvolver jogos tem que trazer bastante material, computador, servidores, máquinas específicas para Sony, Nintendo, Xbox. E o Brasil é um dos poucos países que tributa a importação de produtos que vão servir para criar produtos localmente. Então, só isso é um bom exemplo do sistema louco que temos aqui. E desistimos no final de desenvolver jogos no Brasil, porque não dava. É um exemplo, mas sobreviver no Brasil é difícil, ainda mais quando você é pequeno, e depois quando você chega a um tamanho suficiente, começa a ser interessante. A partir de que ponto você falou que foi interessante? Foi mais em 2014 que você falou? 2014 começou a ser, o mercado cresceu muito com a chegada da Sony, da Microsoft, com a explosão das mídias sociais. A base instalada cresceu muito, começamos também a ter todo o mercado de aplicativos para Android e iPhone. O varejo também cresceu bastante na época, com as lojas americanas, Saraiva, que entraram no mercado de game pesadamente. E agora estamos fazendo a transição com a distribuição digital, que é bem melhor para nós em termos de rentabilidade, agilidade. E o futuro é bem interessante para todas as pessoas que fazem um conteúdo de qualidade com distribuição digital no Brasil. Como é que você avalia o mercado de games no Brasil? É um mercado já significativo para nós, dependendo dos jogos, é entre o 8º e o 4º mercado mundial, depende do jogo. Ainda tem muito espaço para crescer, porque a base instalada ainda está bem pequena. Por exemplo, nos Estados Unidos, todas as famílias têm 1, 2 ou 3 consoles em casa. Todo mundo tem banda larga para jogar no PC também. O Brasil ainda não. O Brasil tem uma base instalada de uns 6 milhões de consoles. Então ainda é muito pequeno, tem 40 milhões de lares no Brasil. Então somente você vai para 50% de taxa de penetração, você vai multiplicar por 2,5 ou 3. Sim. Pirataria é um problema no Brasil? Ainda é? Não, já foi muito no início, que quando chegamos em 98, tinha produtos piratas de quase tudo. Hoje em dia muito menos, porque você compra um jogo grande, é um jogo que ou é um jogo grátis, então bom, não tem pirataria, ou é um jogo que requer uma assinatura com código para ser reconhecido. Então, pirataria não é mais um problema. Então, foi a própria indústria que resolveu esse problema?
Foi evolução para jogos free-to-play ou para jogos que não são free-to-play, mas que são multijogadores online. E hoje em dia, 80% dos jogos são online. E quando você joga online, você tem que se cadastrar com seu nome, seu perfil, seu código, a senha e tudo. E o risco quando você faz isso de uma maneira pirata é muito grande, porque se você está pego, você perde tudo. Podemos banir as pessoas. Então, hoje já não é mais um problema. Você estava falando de alguns problemas no ambiente de negócio. Você citou problemas tributários, problemas trabalhistas. Problema tributário é pior para o console ou para quem desenvolve os jogos? É pior para console, porque consoles são importados, são produtos físicos e o governo reduziu ultimamente de 10%, então é um pouco melhor. Mas ainda temos o console PlayStation 4, ou Xbox One ou Nintendo DS mais caro do mundo. Então ainda tem gordura para tirar. Para software não é mais um problema, porque com a distribuição digital você tem imposto sobre serviços. Então a tributação é igual que nos outros países para software. E você falou já um pouco sobre isso. Em 2008, 2012 vocês tiveram um estúdio no Brasil. A experiência não deu certo. Exatamente por quê? Quais foram os problemas? Não foi o problema das pessoas. Na verdade, montamos um time em São Paulo de 40 pessoas que fazia jogo para PSP e Nintendo DS, então jogos portáteis. E compramos uma empresa, um estúdio em Porto Alegre. Montamos lá uma coisa maior na PUC, no Parque Tecnológico de Porto Alegre. E nos dois estúdios tivemos funcionários ótimos, tanto os engenheiros como os criativos, os artistas 2D, 3D. O principal problema foi realmente a dificuldade de importar os servidores e as máquinas específicas que nós temos que comprar da Sony, da Microsoft, da Nintendo para importar. E num time de desenvolvimento de jogo, cada artista, cada engenheiro tem que ter sua máquina. Que ele vai programar, ele vai fazer modificações no sistema do computador e vai direto para como se fosse num console. Então, esse tipo de kit custa bem caro, tá entre 2 e 8 mil dólares por pessoa. Então, na época tínhamos 80 funcionários. Para ampliar para o objetivo de ter 400, você tem que comprar 400, talvez não 400, mas 300, vezes 6 mil reais, 6 mil dólares em média. No Brasil, você importa isso, você paga 80% de tributação. Quase o dobro. Quase o dobro, 80%. E isso prejudicou todo o PNL do estúdio. E na época, a Ubisoft investiu muito em Singapura, no Canadá. Porque lá é o contrário. Tem 0% sobre a importação de material, porque eles sabem que isso gera riqueza. Você vai desenvolver jogos, dando trabalho para jovens bem formados, bem pagos, não tem poluição. E depois você gira exportações de royalties, porque seu jogo vai ser desenvolvido para o mundo inteiro. Então, o Canadá, por exemplo, e Singapura têm leis que te dão incentivos fiscais. Você gasta 100 em pesquisa e em desenvolvimento. No fim do ano, você recebe 50 em crédito de imposto, que vai direto no seu bottom line. No Brasil, não seria possível fazer um trabalho explicativo a Brasília para reduzir esse imposto? Sim, acho que o Brasil está indo na boa direção, mas na época eu fui em 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, eu fui muito para Brasília para ver o que podíamos fazer lá, mas o nível das pessoas que encontramos não estava no nível do que tínhamos no Canadá ou em Singapura, não era uma prioridade para eles. Na verdade, a ficha caiu para mim depois de uns 2 anos de tentativas de ter créditos de imposto, de ter incentivos fiscais, né? Quando eu descobri que nem tinha incentivos fiscais para a importação de joelhos de plástico, sabe? Sim, prótese. Prótese. Então, quando eu descobri isso, eu falei, nossa, um país que nem tem incentivos para seus mais fracos, seu povo, não vai dar créditos, não dá para fazer isso, do ponto de vista de comunicação. Então, desistimos, continuamos a fazer jogos com 2 times pequenos, e depois decidimos de parar e focar sobre o business, que o mercado estava crescendo também. Então,
guardamos somente os melhores dos dois times, que mandamos para a Ubisoft na China, no Canadá, Singapura. Nosso diretor de produção, que era extremamente talentoso, foi para Paris, para a matriz, e até hoje ainda continua sendo um dos braços criativos do time. Então, bom, tudo isso é bem triste para o Brasil, porque na verdade você perde os melhores, como sempre. E decidimos de montar um time para fazer marketing, distribuição para toda a América Latina, mas baseado no Brasil, porque o Brasil continua sendo o maior mercado do continente. Representa mais ou menos uns 50% da América Latina. E, bom, foi super bem, desde 2012 até hoje, crescemos bastante. Sem a resolução desse problema tributário, o Brasil está condenado a ser um mero importador de jogos? De jogos grandes, sim, mas tem potencial para fazer jogos pequenos, para celulares, que não necessitam importar nada, é muito simples. O problema depois é para fazer jogos maiores, até para celular ou tablet, é o direito trabalhista. Porque desenvolver jogo é uma indústria criativa, com ritmos muito intensos, tem que ter muita flexibilidade para acelerar, brecar, contratar mais pessoas. Então, o direito trabalhista do Brasil não é bem fácil para isso. A mesma coisa, acho que vai evoluir no futuro, mas ainda está um pouco rígido. A mão de obra no Brasil tem qualidade? O Brasil tem desenvolvedores criativos, capacidade para criar um grande jogo? Claro, tem muito talento no Brasil. O Brasil é um país um pouco especial, que o top é muito bom, o problema é o nível médio, que é médio, range médio. Então, se você pega as melhores escolas de engenharia, as melhores escolas de design, de 2D, de 3D, você tem muitas pessoas excelentes. E o bom da indústria de game é que tem muita demanda dessa população jovem para trabalhar na indústria criativa de game, de software interativos. Então, conseguimos sempre ter pessoas extremamente bem formadas e até pessoas que não eram formadas, mas que eram como se diz em português, não sei? Autodidatas. Autodidatas, extremamente bons, talentosos. Então, não, realmente, se você está num setor atrativo, você vai conseguir atrair pessoas de talento. Depois, o problema é se você não está no top do interesse da população. Acho que é difícil quando você quer contratar pessoas e se você não tem uma oferta super legal, seja o salário, seja o sector, seja as perspectivas futuras, ainda tem que investir muito na educação no Brasil. Sim. Vamos olhar agora para o mercado global de games. Para onde vai a indústria de games, de jogos nos próximos anos? Qual é a tendência? Tem várias tendências bem claras. Uma das primeiras é o multiscreen, então multitelas. Estamos fazendo jogos para qualquer tela da sua televisão, no seu salão, seja seu celular, seja seu tablet. Então, uma tendência bem forte. É legal porque você pode jogar no trem, no seu celular, depois você chegar em casa a jogar com seu filho na TV, etc. Então, essa é uma tendência muito forte, multitela e mobilidade. Uma outra tendência muito forte que vai chegar em breve é tudo que é streaming e assinatura. Então, do mesmo jeito que a Netflix revolucionou o setor televisual, o streaming vai revolucionar também o setor do gaming. As pessoas vão pagar uma assinatura para ter tudo o que elas querem. A Ubisoft lançou esse mês o sistema Uplay Plus. Você paga $15 por mês e você tem acesso aos mais de 100 jogos da Ubisoft. Então, isso é uma tendência forte. Todo mundo vai fazer isso e vai ter então negociação, vai ter alianças, vai ter muito movimento interessante para acompanhar. E uma última tendência muito forte que tem a ver com a gamification da sociedade é a explosão do e-sport. Estamos vendo uma demanda muito grande dessa população 12 a 17 anos para o cenário competitivo. Então, tem algumas marcas muito fortes e o Brasil está indo super bem. Então, por exemplo, esse fim de semana tinha a final do League of Legends, o CBLOL, que viu a vitória do seu time, o Flamengo. Parabéns. Obrigado. E são milhões de pessoas que assistiram essa grande final. Então, realmente são números absurdos.
E os times de marketing, as agências de publicidade, as grandes marcas estão começando a entender que tem um mercado novo que tem que pegar, porque senão eles não vão conseguir falar com essa população. O menino de 15 anos não assiste mais televisão para nada, assiste Netflix, um pouco de outros filmes na internet. Quais são as grandes marcas que já perceberam esse potencial? No mundo, começa a ter várias marcas. Por enquanto, são muito marcas endógenas, marcas de computador, marcas de acessórios, marcas de periféricos, mas começa a ter marcas grandes. E hoje estamos falando com uma Unilever, uma P&G, uma Coca-Cola, marcas de carro também, que são futuros compradores de carro. Então, realmente, todos os segmentos estão indo e com também a evolução da demografia. Hoje, um diretor de marketing de uma empresa grande tem 38 até 50 anos. E hoje, quem tem 50 anos já era um jogador, porque ele tinha 10 anos em 1979. Na época já tinha o Atari. Então mudou muito o paradigma na cabeça das pessoas também, que são os tomadores de decisão. Eles sabem que videogame não é somente matar tartarugas e destruir alienígenas, que tem jogos inteligentes, que tem conteúdo lúdico super legal, que até é melhor ficar jogando com amigos do que assistir a programa de televisão de uma maneira super passiva, comendo chips. Videogame hoje é um passatempo de jovem adulto. Jovem adulto, é isso. Então, essa evolução da demografia faz que tenha muitos tomadores de decisão nessas empresas grandes que sabem e que têm uma visão totalmente diferente. Então, eles entendem que tem que ir para lá. E também, agora que eles começam a olhar com mais atenção, eles veem que tem poucos jogos, na verdade, que tem o potencial para ser um grande jogo mundial, que tem um engajamento com uma população suficientemente grande para ser interessante para eles. E tem poucos jogos. Então, uma vez que você tira o League of Legends, o Fortnite, o Counter-Strike, o Overwatch, o FIFA, e para a Ubisoft o Rainbow Six, que é o nosso jogo número 1 de tiro, já temos mais de 2,5 milhões de jogadores no Brasil. E o nosso Just Dance, que é o nosso jogo competitivo de dança para um público mais feminino, não tem muitas outras marcas. Então elas têm que ir rápido, porque elas têm que construir uma relação autêntica com uma ou duas marcas e investir em planos de longo prazo, e é isso que estamos fazendo. Qual que é o potencial dos esportes hoje? O potencial é de atingir 80% de uma população de adolescentes. Se você somar todos os jogos, achamos que 80% dos jovens homens jogam videogame nessa idade. Você viu a final do Fortnite, hein? Teve 200 milhões de pessoas. Tem mais de 200 milhões de pessoas que jogam Fortnite, então a final mundial foi um sucesso enorme. A final do CBLOL, eu não tenho os números exatos, mas acho que estão em torno de 2, 3 milhões de pessoas que assistiram. Então são números grandes. E é um público mais difícil também de atingir, que é um público que sabe muito bem brincar com as mídias, que sabe que as marcas querem manipular eles, então eles são super cautelosos, super inteligentes nesse assunto. E gaming é uma maneira super legal para atingir eles. Mas tem que mostrar que você é uma marca autenticamente interessada pelo gaming, que é um engajamento de longo prazo, que você entende. Tem que fazer conteúdos que sejam bem relacionados com o esporte que você escolheu de suportar, patrocinar. Então tem muito potencial. E no Brasil, o que estamos vendo agora é que até as mídias tradicionais, como uma Globo, quer entrar. Uma Jovem Pan quer entrar. E a Ubisoft já fechou vários acordos com a TV Globo para o Rainbow Six e o Just Dance. Até a semana passada anunciamos que a Globosat, que faz todo o licensing, vai fazer o licensing do Rainbow Six e do Just Dance. E quais são os planos para a Ubisoft aqui no Brasil, nos próximos anos? Então, os planos vão continuar a lançar jogos de grande qualidade. Lançamos o mês que vem o nosso novo Ghost Recon Breaking Point para PS4, Xbox One, PC. Depois o novo Just Dance, início de novembro. E o ano que vem temos o Watch Dogs Legion, que se passa em Londres, que é nosso super lançamento para PS4, Xbox One e PC também.
continuar a lançar também jogos para celulares. Temos o Hungry Shark, por exemplo, temos o Hungry Shark World e o Hungry Shark Evolution. O Shark, eu li os números ontem, por isso que são recentes e exatos. Temos 14 milhões de pessoas jogando na América Latina, no World, que é o último. E o mais antigo, o Evolution, temos 32 milhões de pessoas na América Latina que jogam esse jogo. É um jogo de tubarões, onde tem que comer para sobreviver. Muito engraçado. Então, nosso objetivo é isso, continuar a lançar jogos para console, para iPhone, Android, desenvolver cada vez mais nossas plataformas sociais, criando conteúdo realmente brasileiro no Brasil, argentino na Argentina. Isso está indo super bem, temos mais de um vídeo por dia no YouTube, Instagram, Facebook da Ubisoft. E depois fazer crescer todo o sistema de assinatura com o streaming, que vai ser o desafio dos anos que vêm. E ultimamente continuar a crescer no eSport e montar parcerias de longo prazo com muita ambição com marcas grandes. É isso que estamos fazendo. Temos várias parcerias que vão chegar em 2019 com marcas grandes e acho que vai ser super positivo para essas marcas. E elas vão querer continuar a investir mais. E quando elas vão entender realmente como funciona, acho que elas vão querer entrar dentro dos games. Então vai ter todo o ecossistema, quando patrocinar eventos, torneios, conteúdo online. Mas também depois ir dentro dos jogos. Por exemplo, o jogo Just Dance, você pode ter a música de tal marca, você pode ter uma marca feita por fãs da marca. Porque podemos segmentar muito bem os jogos e os aplicativos. Podemos ter o jogo padrão, que é o mesmo no mundo inteiro, por exemplo, o Just Dance, que tem a Anitta, por exemplo, já fizemos a Anitta, que foi super legal para a Anitta, porque ela teve uma visibilidade mundial. O Just Dance já vendemos 100 milhões de jogos, dos 10 primeiros Just Dance. Então, realmente é uma marca mundial. E Just Dance, quando você vende um jogo, tem em média 12 pessoas que vão jogar com o seu jogo, porque você convida as primas, as amigas, os amigos, os pais, o vovô, a vovó, se ela ainda pode mexer o esqueleto. Então vamos trazer marcas que vão ficar felizes e vamos poder colocar as marcas ainda mais dentro do jogo. Por exemplo, um jogo como Watch Dogs Legion, o herói ali pode manipular e infiltrar tudo com o celular dele, é um super hacker. Também o sonho seria de ter uma parceria com a Samsung, a Xiaomi, que chega agora no Brasil. E é isso que vamos conseguir fazer, porque para essas marcas é genial. Fazer uma publicidade do último Samsung S10 é legal. Mas ter o último jogo com a última tecnologia na PS4 ou Xbox One, com o herói que usa durante todo o jogo, que tem mais de 100 horas de jogo, um Samsung S10, é outro tipo de engajamento, é outra credibilidade, é outra criação de marca. Legal. Para finalizar, qual é o segredo para criar um jogo de sucesso? Então, o segredo, a Ubisoft teve muito sucesso nos últimos anos para criar novas franquias. E você compara com outros concorrentes, até os líderes do mercado, a Ubisoft criou quase um jogo grande a cada 2 anos. E tem marcas grandes que nos últimos 10 anos não criaram uma marca nova, que estão crescendo bem, mas com marcas mais antigas. Então temos uma boa experiência com isso e a regra número 1 é, antes de pensar numa história, num contexto, nos personagens, tem que pensar em inovação de gameplay. E é isso que é o mais difícil também. Então, por exemplo, com o Splinter Cell, que é nosso jogo de espionagem, o conceito de gameplay foi que você ia brincar com a escuridão, para brincar com a luz. Então, isso foi genial e foi um enorme sucesso até hoje. Um Assassin's Creed foi a ideia de ter um gameplay de stealth, de infiltração também, mas em num mundo super real. Então você vai interagir com Leonardo da Vinci em Firenze na Renascença. No jogo que se passa na Revolução Americana, você vai ter que entender os Estados Unidos de Franklin Roosevelt, Benjamin Franklin. Então é isso, é ter um gameplay que você vai poder replicar depois e trazer alguma coisa realmente nova. Então isso é a regra número 1 para nós e focamos muito sobre tudo que é
prototipagem de novos game design e testar e retestar. Temos muitos times que fazem só isso. Analisar as reações das pessoas, medir o prazer, a frustração, o crescimento do prazer. E o que chamamos de roller coaster emocional. Não sei como se diz roller coaster em português. Montanha-russa. Montanha-russa. Então, nosso objetivo, quando fazemos um jogo, é de criar novos gameplay para criar uma montanha-russa de emoções. É isso o nosso segredo. Legal. Bertrand, muito obrigado pela entrevista. My pleasure.